Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de Direito Civil. O foco hoje é total na preparação para a primeira fase dos concursos da magistratura, né? Tanto estadual quanto federal. A gente recebeu aqui um material bem denso, trechos de doutrina sobre bens, fatos jurídicos, contratos, e também muitos julgados recentes do STJ e do STF. E a nossa missão aqui é extrair o ouro disso tudo. Identificar aqueles pontos que, tem muita chance de cair na prova, as teses importantes e o que tem de novo nos tribunais superiores que está nessas fontes. Vamos nessa? Vamos sim, direito civil é gigante, né? E na primeira fase, o detalhe, a precisão fazem toda a diferença. O nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: consolidar conceitos que são chave, diferenciar uns institutos que o pessoal costuma confundir e, claro, destacar como a jurisprudência está vendo as coisas hoje, sempre olhando para o material que a gente recebeu. São temas que, exigem atenção redobrada, muitas vezes definem a aprovação. Perfeito. Então, começando pela base, um dos conceitos que o material destaca bastante é o ato-fato jurídico. Parece uma coisa simples, né? Mas essa distinção, ela é sutil e pode ser explorada na prova, certo? Aquele exemplo clássico, né? Da criança que compra um doce na cantina. A vontade dela de gerar aquele efeito jurídico pode até ser irrelevante, mas o fato acontece, a compra ocorre e gera consequências. Exatamente. O material doutrinário sobre bens e fatos jurídicos que a gente analisou, ele deixa claro isso. A vontade humana está lá, mas a intenção de produzir aquele efeito específico da lei não é o ponto central. É diferente do ato jurídico stricto sensu, onde a vontade é direcionada para obter o efeito que a lei prevê. Aí, seguindo para o negócio jurídico, o material ressalta muito a famosa escada pontiana, né? Os planos, existência, validade e eficácia. E para validade, o artigo 104 do Código Civil é a espinha dorsal. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinável ou determinável, e a forma, prescrita ou não defesa em lei. E sobre a forma, é bom ficar atento. A inobservância pode gerar nulidade, como diz lá o artigo 166, incisos 4 e 5. Por exemplo, aquela exigência de escritura pública para negócios com imóveis acima de 30 salários mínimos. Isso sempre cai. O material reforça isso. E aqueles elementos que a gente pode adicionar ao negócio, os chamados acidentais. O material menciona a condição suspensiva, lá no artigo 125, que basicamente segura os efeitos do negócio até um evento futuro e incerto acontecer, né? Enquanto a condição não vem, o direito não é adquirido. E também o encargo, que a gente vê muito em doações, testamentos, atos de liberalidade. E um detalhe interessante que o material aponta: se o encargo for ilícito ou impossível, ele é considerado não escrito, a não ser... A não ser que ele tenha sido o motivo determinante da liberalidade, né? Aí a história muda. Nesse caso, ele invalida o negócio todo. É uma exceção importante. Exato. E ainda no plano da validade, a gente entra nos defeitos do negócio jurídico. Nossa, isso é tema quente para concurso. O material que analisamos divide bem didaticamente, sabe? Em vícios de consentimento, que é quando a vontade declarada não bate com a vontade interna real. E os vícios sociais, que é quando a vontade declarada, mesmo batendo com a interna, vai contra a lei, a ordem pública, a boa-fé. Certo. Vamos ver os vícios de consentimento primeiro, então. Vamos! Primeiro, o erro ou ignorância. É a falsa percepção da realidade, mas pelo próprio agente. Ninguém induziu. Ele se enganou sozinho. Ok. Depois, o dolo. Aí sim. Aqui o erro é provocado por outra pessoa, induzido. E o material detalha as variações que são cruciais. Tem o dolo principal, que é aquele que realmente causa o negócio. Sem ele, o negócio não sairia. Esse dolo anula o negócio. Anula. Mas tem também o dolo acidental, que influencia, mas não é a causa. Talvez mude o preço, uma condição. Nesse caso, o negócio vale, mas cabe indenização por perdas e danos. A consequência é diferente. Entendi. Principal anula, acidental gera indenização. Isso. Aí tem mais, dolo de terceiro. As consequências vão depender se a parte que se beneficiou sabia ou não, né? Tem o dolo bilateral, quando os dois lados agem com malícia. Aí ninguém pode alegar nada.
Um anula o outro, digamos assim. É, tipo isso, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E tem o dolo omissivo, ou negativo, que é o silêncio intencional sobre algo que a outra parte precisava saber. Tá lá no artigo 147. Essa diferença entre dolo principal e acidental é um prato cheio para questões, viu? Imagino. E a coação? Coação é a ameaça, né? Que vicia a vontade pelo medo. O material lista os requisitos. Tem que ser grave, injusta, atual ou iminente, causar um temor de dano à pessoa, aos bens, à família e ter ligação direta com o negócio feito. E aqui tem uma distinção fundamental que o material ressalta: a coação física, a vis absoluta. Aqui não tem vontade nenhuma, a pessoa é um instrumento. Isso gera inexistência do negócio. Inexistência. Nem chega a ser nulo. Exato. Já a coação moral, a vis compulsiva, a vontade existe, mas está viciada pelo medo. Essa causa anulabilidade. E o material lembra bem, o simples temor reverencial, sabe? Aquele medo de desagradar o pai, o chefe, isso não é coação para a lei. Certo. E o estado de perigo e a lesão? São parecidos, mas diferentes, né? Então, o estado de perigo é quando alguém assume uma obrigação muito desvantajosa para salvar a si mesmo ou alguém da família de um dano grave. E a outra parte sabe disso. Tem esse elemento do conhecimento da outra parte. Já a lesão, ela tem dois requisitos. Um objetivo, que é a desproporção clara entre as prestações, e um subjetivo, que é a premente necessidade ou a inexperiência de quem está em desvantagem. E um ponto que o material sobre bens e fatos jurídicos enfatiza bem, na lesão, não precisa provar que a outra parte agiu com dolo de aproveitamento. Basta que ela tenha se aproveitado da situação de vulnerabilidade. Isso diferencia bem. Entendi. E os vícios sociais? Fraude contra credores e simulação. Isso. Na fraude contra credores, o foco é proteger os credores. O devedor, para não pagar, começa a se desfazer dos bens. Precisa de uma ação específica, a ação pauliana, para anular esses atos. E a jurisprudência que a gente viu, aquele RESP 1792271-SP, ele reforça: fraude contra credores não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica. E tem que ser declarada em ação própria, não dá para ser incidentalmente numa execução qualquer. Importante essa dica processual. E a simulação? A simulação, artigo 167. Atenção aqui. Ela causa nulidade absoluta. Não é nulabilidade, é vício social grave. O material explica bem. As partes fazem uma declaração de vontade que não é a real. Elas criam uma aparência para enganar terceiros ou fraudar a lei. Pode ser absoluta, quando não tem negócio nenhum por trás da aparência, ou relativa, quando tem um negócio escondido, o dissimulado, por baixo do negócio aparente, o simulado. Verdade versus anulabilidade, isso é vital para a prova, né? Muda tudo. Prazo, quem pode alegar, se convalida ou não. Totalmente. A nulidade absoluta, que a gente vê nos artigos 166 e 167, ela atinge o interesse público. Por isso, o juiz pode reconhecer de ofício, não dá para confirmar, não convalesce com o tempo, como diz o 169, e os efeitos são ex tunc, retroagem. É como se o negócio nunca tivesse existido validamente. As hipóteses são aquelas: incapacidade absoluta, objeto ilícito, motivo ilícito determinante, não seguir a forma da lei e a simulação. Certo. Já a anulabilidade do artigo 171 protege mais o interesse privado. Por isso, ela pode ser confirmada. Só os interessados diretos podem pedir, ou o MP, se for o caso. E o ponto crucial: tem prazo decadencial para pedir anulação. O prazo geral é de 4 anos, artigo 178. Mas atenção, o início da contagem muda dependendo do vício. Na coação é quando ela cessa. Nos outros vícios, erro, dolo, lesão, fraude, é da data do ato. Para incapacidade relativa é quando ela cessa. E se a lei não falar nada, tem um prazo residual de 2 anos contado da conclusão do ato, lá no artigo 179. E o mais importante, esses prazos para anular são decadenciais,
não são prescricionais. Isso faz toda a diferença nas regras. Falando em prazos, outro tema clássico que o material aborda e que sempre gera dúvida: prescrição e decadência. A diferença básica que sempre martelam é: prescrição atinge a pretensão, o direito de cobrar em juízo. Decadência extingue o próprio direito potestativo, aquele poder de mudar a situação jurídica de outro. Correto. E as regras são bem diferentes, como a fonte Bens Fatos Jurídicos detalha bem. Os prazos prescricionais estão lá nos artigos 205, que é a regra geral de 10 anos, quando a lei não diz outro prazo, e no 206 com vários prazos específicos, tipo 3 anos para reparação civil, 5 anos para cobrar dívida líquida de instrumento público ou particular. Mas o que pega mesmo em prova são as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, artigos 197 a 204. Tem que dominar a diferença. Impedimento, o prazo nem começa. Suspensão, para e volta de onde parou. Interrupção, zera tudo e começa de novo e só acontece uma vez. E uma regra processual que o VADME com o fornecido destaca, a interrupção pela citação válida, lá no artigo 240, parágrafo 1º do CPC, ela retroage a data em que a ação foi proposta. Isso é importante. E a decadência? As regras de interrupção e suspensão são diferentes. Então, sim, a regra geral é que prazo decadencial não se suspende nem se interrompe. Mas tem exceções importantes que a fonte Bens Fatos Jurídicos aponta. Não corre decadência contra absolutamente incapaz, a que se aplica, por analogia, o 198I do Código Civil. E tem aquela possibilidade de ação regressiva contra o assistente que dê causa à decadência, no 195. E como a gente já falou, os prazos para anular negócio jurídico dos artigos 178 e 179 são decadenciais. A jurisprudência recente que está nos julgados é um bom exemplo prático. O tema 1147 do STJ fixou o prazo prescricional de 5 anos para ação de ressarcimento ao SUS contra planos de saúde, usando o decreto 20910. E outro ponto dos julgados é a súmula 150 do STF, que diz que a prescrição da execução é a mesma da ação principal. Isso é relevante, por exemplo, para a questão da imprescritibilidade da reparação de dano ambiental. Mudando um ponto de assunto agora, vamos para os bens. Classificação de bens sempre aparece, né? A fonte Bens Fatos Jurídicos lembra que são imóveis o solo e o que a gente incorpora nele, natural ou artificialmente, artigo 79. Mas também tem os imóveis por determinação legal, artigo 80, como os direitos reais sobre imóveis. E aquele que sempre pega, o direito à sucessão aberta, é considerado imóvel por lei, mesmo que a herança só tenha carro, dinheiro, bens móveis. Isso é contraintuitivo, né? Por isso cai. Exatamente. Essa ficção jurídica do direito à sucessão aberta é um clássico. O material está certo em destacar outras classificações importantes que as fontes trazem. Bens móveis, né? Por natureza, por antecipação, tipo a colheita futura, ou por lei, como os direitos pessoais. Fungíveis, que são substituíveis, artigo 85, versus infungíveis, os únicos. Consumíveis, que se destroem no primeiro uso, artigo 86, versus inconsumíveis. E divisíveis, artigo 87, versus indivisíveis, seja por natureza, lei ou vontade, artigo 88. E o bem de família? Esse não pode faltar no estudo para magistratura. De jeito nenhum. E a fonte Bens Fatos Jurídicos faz aquela distinção essencial. O bem de família voluntário, que a pessoa institui por ato de vontade, lá nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil, e o bem de família legal da Lei 8.009/90. O voluntário protege contra dívidas feitas depois da instituição, mas tem exceções importantes: tributos do próprio imóvel e despesas de condomínio. Já o legal da Lei 8.009 tem proteção mais ampla contra quase todo tipo de dívida, mas também tem as exceções do artigo 3º, né? Fiança em locação, pensão alimentícia, dívida trabalhista de empregado doméstico, e o bem de família legal incide automaticamente sobre o único imóvel residencial da família. Não precisa de ato formal.
Uma característica do voluntário que o material destaca é a inalienabilidade relativa, do artigo 1717. Para vender, precisa do consentimento dos interessados e ouvir o MP. E a jurisprudência que está nos julgados, no Info Extra 23 STJ, traz um ponto interessante. A proteção da Lei 8.009 pode valer para meação da ex-esposa, mesmo sem a partilha estar averbada, se ela continuar morando lá. O que vale é o uso residencial. Interessante essa aplicação prática. E sobre posse, o que as fontes destacaram? O foco principal foi na diferença entre posse de boa-fé e posse de má-fé. E, claro, nas consequências disso para os frutos e benfeitorias. Resumindo muito, o possuidor de boa-fé fica com os frutos percebidos enquanto ele não sabia do problema da posse. E tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo reter a coisa até ser pago. Uhum. Já o de má-fé, bom, ele responde por todos os frutos, os que colheu e os que deixou de colher por culpa dele, e só recebe indenização pelas benfeitorias necessárias e sem direito de retenção. Esses detalhes de frutos e benfeitorias são muito cobrados. Certo. Agora vamos entrar no mundo dos contratos. É um universo, né? Os princípios são fundamentais hoje em dia. E o material de contratos aborda isso bem. A função social do contrato, artigo 421, que limita a liberdade de contratar pelo bem da coletividade, e a boa-fé objetiva, artigo 422, que não é só intenção, é um dever de agir com lealdade e com honestidade em todas as fases do contrato. Pré, durante e pós. O material diferencia bem da boa-fé subjetiva, que é o estado psicológico. Sem dúvida, a boa-fé objetiva hoje é a alma do direito contratual. O material de contratos também revisita classificações importantes, onerosos versus gratuitos, comutativos, onde as prestações são certas, versus aleatórios, onde tem o risco, a alha. Atenção especial para empty o spé, a compra da esperança, onde o risco é a própria existência da coisa. E também consensuais, que se formam só com acordo, versus reais, que precisam da entrega da coisa, comodato, mútuo, depósito. E de adesão, com cláusulas prontas, versus paritários, onde há negociação. Dominar isso ajuda a aplicar as regras certas. E quais vícios contratuais específicos o material de contratos destacou como mais relevantes? Deu atenção especial a 2. Vícios redibitórios, artigos 441 a 446. São aqueles defeitos ocultos que diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria para o uso, em contratos comutativos. O comprador tem as ações edilícias, ou devolve a coisa e pega o dinheiro de volta, redibir, ou pede um abatimento no preço, ação quanti minores. E a evicção, a partir do artigo 450, que é a perda da coisa por uma decisão judicial ou ato administrativo que reconhece um direito anterior de outra pessoa. Quem vendeu responde pela evicção nos contratos onerosos. E quem perdeu a coisa, o evicto, tem direito a receber de volta o preço, indenização pelos frutos que teve que devolver, despesas do contrato, custas. Os requisitos e a extensão dessa responsabilidade sempre caem. E a extinção dos contratos? Como o material aborda isso? As posteriores. Aí entram a resolução, que normalmente vem do inadimplemento culposo ou não, ou da onerosidade excessiva, teoria da imprevisão. A rescisão, que é a extinção pela vontade das partes, o distrato, que é bilateral, ou por uma só parte, a denúncia unilateral, quando a lei permite, tipo em contrato por prazo indeterminado. E a rescisão, que às vezes usam de forma genérica, mas tecnicamente está mais ligada à extinção por lesão ou estado de perigo. Entendi. E sobre os contratos em espécie? O material de contratos lista artigos importantes de vários deles: compra e venda, doação, comodato, mútuo. A leitura da lei seca nesses pontos é essencial. E a jurisprudência recente, que está lá nos julgados que a gente analisou, trouxe pontos bem práticos e importantes. Por exemplo,
em compra e venda. O Info 852 do STJ disse que, em regra, a corretora ou a empresa de pagamentos não respondem pelo atraso na entrega do imóvel na planta. Elas não integram a cadeia de fornecimento da incorporação. Interessante. O Info Extra 23 do STJ falou da venda a não dômino, por quem não é dono. Reafirmou que é nula, não convalida, e que a súmula 308 da STJ, aquela que protege o comprador da hipoteca entre construtor e banco, não vale para alienação fiduciária registrada antes da venda. E o Info 853 validou cláusula que repassa para o comprador os custos de ligação definitiva de serviços públicos, tipo água, luz, mesmo sem o valor exato definido antes, desde que esteja claro e destacado no contrato. E em responsabilidade civil? Algum destaque dos julgados? Sim, o RESP 2173-636 MT tratou da cirurgia plástica estética. Considerou obrigação de resultado. Se o resultado não for esperado pelo senso comum, presume-se a culpa do médico, ele que tem que provar um fator externo para se livrar de indenizar. E outro julgado, o RESP 1.935.157 MT, falou do direito do consumidor à reparação integral por danos de vício do produto, mesmo os danos sofridos naqueles primeiros 30 dias que o fornecedor tem para consertar, segundo o artigo 18 do CDC. Faz sentido. E planos de saúde? Sempre um tema quente. Fora do rol DNS, pode ter cobertura sim, se cumprir os requisitos da lei. Eficácia comprovada, recomendação da Conitec ou órgão similar. Mas, se o tratamento entrar no rol depois, não precisa mais provar nada disso. Já o Info 849 tratou do canabidiol e outros medicamentos de uso domiciliar. Reiterou a regra, não tem cobertura obrigatória, a menos que seja exceção prevista em lei, tipo antineoplásico oral ou no contrato. Bom, para a gente ir fechando, vamos ver alguns pontos processuais que apareceram no material, tanto no vadimeco quanto nos julgados, e que se conectam com o direito civil. Provas, por exemplo. Sim, o vadimeco traz as regras do CPC, ônus da prova, artigo 373, e a possibilidade de redistribuição dinâmica. Isso é fundamental. A jurisprudência nos julgados até mencionou a aplicação dessa inversão em casos de erro médico no SUS, pela dificuldade do paciente provar tecnicamente. A ata notarial, artigo 384, também foi destacada como meio de prova importante até para fatos em meio digital. E sobre prova testemunhal, é bom lembrar das regras de impedimento e suspeição, artigo 447 e 448. E um ponto muito relevante dos julgados, Info 844 STJ. É vedado usar antecedentes ou a conduta da vítima para tentar desqualificar o depoimento dela. Isso configura revitimização secundária, tem até previsão expressa agora no CPP, artigo 474-A, que o julgado mencionou. Muito importante isso. E o agravo de instrumento? Sempre aquela dúvida sobre o cabimento. Sempre. O tema 988 do STJ, que está nos julgados, consolidou a taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do CPC. Ou seja, cabe agravo fora das hipóteses expressas se tiver urgência, se esperar a apelação for tornar a decisão inútil. Mas teve um julgado específico, o RESP 2186-037-AN, que fez uma ressalva. A decisão que corrige de ofício o valor da causa não se enquadra nessa urgência. Então, não cabe agravo de instrumento nesse caso. Entendi. E a querela nullitatis foi mencionada também? Foi. A querela é para atacar sentença com vício gravíssimo, tipo falta de citação, os vícios transrescisórios. O interessante, segundo o Info 844 do STJ, é que o tribunal tem sido mais flexível quanto à forma de alegar essa nulidade. Admitem que seja por ação declaratória, embargos à execução, simples petição. Dependendo do caso, não precisa ser rigidamente a ação com o nome querela nullitatis, é a instrumentalidade das formas prevalecendo. Boa dica. Não sejam 100% cível, conversam muito e mostram a importância da visão humanística para o juiz. O Info 170 do STF validou lei estadual sobre acessibilidade em comércio, reforçando a proteção da pessoa com deficiência. E o Info 172 do STF, em direito de família, considerou a vacinação infantil obrigatória como dever do poder familiar.
A recusa sem justificativa pode até gerar multa do ECA. É a proteção da criança e da saúde coletiva em foco. Ufa, foi bastante coisa, né? Mas acho que conseguimos focar bem nos pontos que o material que recebemos sinaliza como mais quentes para a primeira fase de cível na magistratura. Revisamos desde a teoria geral do negócio jurídico, vícios, bens, prescrição, decadência, até contratos e a jurisprudência mais nova do STF e STJ que estava nas fontes. No fim das contas, qual a grande mensagem que fica? Olha, a mensagem é que só saber a lei seca, o texto do código, não basta mais. É crucial entender como os tribunais superiores aplicam esses conceitos todos. A ratio decidendi, as distinções finas, nulidade ou anulabilidade, prescrição ou decadência, dolo principal ou acidental, quais os requisitos exatos da evicção, dominar os prazos e as regras de contagem, interrupção. Isso é decisivo na primeira fase. É essa visão integrada que junta a lei, a doutrina, refletida no material que a gente viu, e a jurisprudência atualizada. É isso que constrói a base sólida para passar. Perfeito. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão que essa análise toda provoca, a gente vê como a jurisprudência está sempre se movendo, né? Adaptando institutos clássicos do direito civil, boa-fé, função social, posse, bem de família, para novas realidades. Contratos pela internet, relações de consumo super complexas, novas famílias. Fica a questão, né? Como equilibrar a segurança jurídica que o Código tenta dar com a necessidade de fazer justiça no caso concreto diante dessa evolução toda. É um ponto interessante para continuar pensando, mesmo depois da prova objetiva. Boa sorte nos estudos.